Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem? Eu não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo, ok? Pessoal, hoje aqui passando por aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto assim bastante interessante e que no meio do povo de Deus tem assim algumas dificuldades de separar em relação o que aconteceu ali no Jardim do Éden, ali em Bereshit, no princípio, ali no livro de Gênesis, ok? Então nós temos ali a figura da serpente, temos a figura da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a figura de Adão e Eva, ok? Então esse cenário que aconteceu ali em Bereshit, nós vamos observar que existe uma conotação em relação ao pecado de uma forma mal entendida, vamos dizer assim, ok, pessoal? Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês, trazer esse conceito, essas diferenças ou esses níveis de pecado, transgressão ou de iniquidade. Quem é quem, o que é que, como que isso aconteceu e como isso acontece no dia a dia, na vida de cada um de nós, seja crente, seja ímpio, seja quem for. Todo ser humano, ele passa por essas dificuldades, esses três níveis de pecado, ok? Então no original a palavra serpente quer dizer réptil. Não se sabe qual tipo de réptil, não sabemos se realmente era uma cobra. Quando você vai para um original, você vai ver que era um réptil, não falam em serpente, entendeu? Então, em segundo lugar, quando se fala que comeu da fruta, a palavra fruta não existe no original, existe o fruto. E quando você vê a palavra fruto, ele tem um sentido figurado de ação, de atitude, de obra. Ok, pessoal? Então foi dessa ideia, entendeu, que surgiu a ideia do pecado, ou seja, como ensinaram o pecado original, o pecado de Adão e assim por diante. Então, eu quero falar para vocês que essa conotação de pecado, porque Eva comeu a fruta, né, que não é fruta, é o fruto. Então, me parece que aqui no livro de Gênesis você tem aqui uma situação de que essa ação de Eva comer desse fruto, está falando da ação dela, né? Lembra aquele texto que você vê lá em Gálatas capítulo 5, que fala dos frutos do Espírito? Pois é a mesma situação, ok? Então é no sentido de ação, de atitude e de obra, entendeu? Então quando a pessoa ela está nesse ato de obra ou de ação, né, seja para o mal, seja para o erro, então, claro que essa pessoa está sendo induzida ou está pecando, vamos dizer assim. Então, o que é então pecado no hebraico? Tem três níveis, né, de entendimento quando você vê a palavra pecado no hebraico, ok, pessoal? Então, nós vamos devagarinho explicar para vocês quais são os três níveis e como isso acontece no dia a dia. E como nós podemos então dizer se uma pessoa é pecadora, se ela cometeu transgressão ou se ela cometeu algum tipo de iniquidade. Vamos lá, vamos ver então. Então no Antigo Testamento, toda vez que aparece a palavra pecado, no original é chataá, que no grego tem o mesmo significado de amatia, né, que é, como vocês aprenderam, errar o alvo, ok? Portanto, pecadores, quando você vê a palavra pecadores na Bíblia, deveria ser traduzido para errante. Por quê? Porque o pecado é erro. Uma vez que o pecado é erro, e quando você vê a palavra pecadores, então você deveria entender que errantes, ou seja, pessoas que pratica os erros. Então na Bíblia foi traduzido pecadores, ok? Então o pecado deveria ser traduzido para erro no original, né? Para não ter conotação equivocada que as pessoas têm nos dias atuais. Então pecado não tem a conotação espiritual da maçã, nem do ato sexual, nem etc. Então todas as pessoas associam que quando Eva comeu o fruto lá, aí pronto, conheceu que estava nu e não sei o que, aí tiveram aquela relação sexual, foi despertado o apetite sexual pelo pecado cometido por Eva e depois Adão. Isso não faz sentido, entendeu, pessoal? Então, o que faz sentido é que o pecado é errar. Então, quando a pessoa ela comete erro, ela comete pecado. Errou, pecou em todas as áreas da vida, né, que está ligado às coisas morais, às coisas assim, morais e espirituais, né, com o nosso próximo, com o dia a dia da nossa vida. Então, nós
temos na nossa mente que o pecado é só pecado de prostituição, né, de matar, de roubar, né, de fofoca. Claro, tudo isso também é pecado, mas o pecado é qualquer erro que você comete, se tratando do original, né? Então, o pecado é relacionado mais ao próximo do que a Deus. E por que isso? Sabe por quê? Porque Deus, ele é espírito, né? Mas a pessoa que é o seu próximo, entendeu? Quando você comete um erro contra o seu próximo, você está pecando, seja em qual área que for. Então, se você pratica um mal com o seu próximo, você está cometendo um pecado. Agora, é isso que eu quero explicar para vocês. Então, vamos lá. No Salmo 51, quando vocês estudarem e ver com atenção, lá estão então esses 3 níveis, né, de pecado no singular, transgressões e iniquidade. Então, o que é? O que significa? Então, o pecado no singular, que a palavra pecado vem do hebraico chatá, como eu falei, que acontece quando a pessoa erra aleatoriamente, né? É um erro isolado, quando acontece uma vez na vida. Podemos dizer que é o pecado de nível número 1. Então, o pecado no singular, quando a pessoa cometeu esse pecado pela primeira vez de uma forma aleatoriamente, então ele está nesse nível 1, não é naquela coisa gravíssima, né? Naquela coisa assim escandalosa. Mas quando a pessoa cai no segundo nível, que é a transgressão, aí já vai complicar as coisas, ok? Então, em segundo lugar, aparece o segundo nível, que é a palavra transgressões. A palavra transgressões, ela no sentido de cometer infração, uma pessoa que é revoltada, uma pessoa que comete a vingança, entendeu? Que no original é o mesmo que é pechar, ok? Que significa que tem a conotação de errar, né? É uma pessoa que erra, ou seja, é um pecado de nível número 2. Então, quando a pessoa comete pecado de transgressão, é uma pessoa que tem vingança, que pratica vingança, ela comete várias infrações, é uma pessoa revoltada, ok? Então, essa palavra, no hebraico, ela é pechá. A primeira palavra pecado no original é chatá, que é no singular, que é o primeiro pecado que a pessoa comete de uma forma aleatoriamente, sem ter aquela maquinação, aquela vingança, etc, entendeu? Aquela revolta. A segunda palavra vem do hebraico pechê, que significa transgressões. É quando a pessoa comete, é a pessoa vingativa, uma pessoa que ela é revoltada, então ela comete várias infrações. Então, é a palavra transgressão. E a última, que é a terceira, é a palavra iniquidade, que no original, no hebraico, é avon. É quando uma pessoa passa a cometer um erro repentinamente, constantemente. E pior que ela comete essas iniquidades sem temor. Ou seja, ela perde o peso da consciência, da noção do pecado dela. Ela acostuma com o pecado, então ela pratica esse pecado. Então, essa pessoa, ela assume a condição de errante, ou seja, de pecadores, porque a vida dela é a prática do pecado. Então, essa pessoa, quando está nessa prática do pecado, ela está cometendo pecado de iniquidade, ou seja, ela está nesses 3 níveis. Ela passou pelo nível 1, nível 2 da transgressão e também no nível 3, ok, pessoal? Então, essa pessoa até ela pensa, né? Eu erro porque eu quero. Então, essa pessoa já tem o seu peso de consciência, já está com a consciência cauterizada na prática do pecado, entendeu, pessoal? Então, você vai ver isso em Romanos 14 também, ok? Então, lembra, Salmo 51, Romanos 14 também. Mas uma coisa interessante, pessoal, é que esses 3 níveis de pecados, né, todos nós, às vezes de uma forma ou de outra, nós, às vezes, praticamos, entendeu? No nosso dia a dia. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação ao pecado no singular, quando a pessoa pega aleatoriamente, sem maquinar, sem ter o sentimento, sem ter o prazer de pecar. E às vezes nós cometemos um pecado de transgressão, como nós cometemos algumas infrações, etc, né? Quando nós realmente ficamos revoltados com algumas coisas e falamos e agimos de uma forma carnal, entendeu, pessoal? Então, por isso que a Bíblia fala que nenhum homem ele é justo, porque todos nós temos essa tendência e pecamos, ou seja, todos nós erramos. De uma forma ou de outra, nós cometemos erros, e esses erros é o pecado, porque aponta para o próximo. Tudo que você faz de bem
para o próximo, você está evitando o pecado, ou seja, evitando o erro. E tudo que você faz de mal para o próximo, você está cometendo esses erros, seja qualquer for área na vida, entendeu? Você comprou e não pagou, etc. Tem um monte de coisa que envolve isso aí, tá bem, pessoal? Então, as pessoas, elas não entendem e elas não conseguem diferenciar. Então, uma vez que hoje, quando você diz que alguém pecou, é diferente de dizer que alguém errou, né? Então tem uma conotação diferente. Então, qual foi o tipo de erro que ela cometeu? Qual foi o tipo de pecado que ela cometeu? Ela foi um pecado que ela cometeu de uma forma aleatoriamente, né? Foi um acidente, ou ela realmente cometeu um pecado de transgressão, ou ela cometeu um pecado de iniquidade, não é verdade? Então nós temos que separar isso aí. E todo erro, ele tem, dependendo da circunstância, ela tem seu conserto. Então todo erro tem seu conserto. Agora há erros, né? Por exemplo, se uma pessoa tirar a vida de alguém, ela não pode ter o poder de trazer a vida dessa pessoa, não é verdade? Mas existem erros, né, que é cometido na vida de cada um de nós que tem conserto, né? Tem forma de você consertar os erros que cada um de nós cometemos perante o próximo, entendeu? Então sempre é na questão mais horizontal. Então os nossos erros geralmente é mais no sentido horizontal do que vertical, ok? É claro que existe também transgressões, iniquidade em relação às coisas de Deus, às coisas espirituais. Mas quando você vê Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala que ela fala que se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Na verdade, tudo que você fizer sem fé é pecado, como Paulo fala lá em Romanos também. Então, pessoal, essa palavra que eu queria dizer para vocês, é muito interessante vocês entenderem essa palavra, porque essa palavra, ela vai mudar muitos conceitos de vocês entenderem essas coisas que eu estou falando com vocês aqui. Então, sempre se coloca na pele de vocês, o pecado é erro em todas as coisas. Existem 3 níveis, ok, pessoal? O pecado no singular, que é o primeiro nível, é um erro aleatoriamente. O segundo é o pecado de transgressões, aquele pecado que nós cometemos com infrações, entendeu? Ou seja, com revolta, com vingança, assim por diante. E o terceiro nível é o pecado de iniquidade, entendeu? Esse é o pecado complicado. Então, tudo aquilo que aconteceu no Éden, né, na verdade, né, foi o pecado número 2, porque tanto Adão como Eva, eles tinham uma palavra de ordem, né? Então eles não pecaram aleatoriamente, então eles foram, vamos dizer assim, induzidos. Então é isso que eu quero falar para vocês, pessoal. Como é que está o seu relacionamento com o próximo, não é verdade? Você pode entender isso, ó, em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Você pode ver isso em Hebreus 3:6, Efésios 2:22, 1 Pedro 2:5, 1 Coríntios 12. Então você vai ver que nós somos habitação de Deus, somos casa de Deus, não é verdade? Paulo fala isso em Hebreus, Efésios, e Pedro também fala isso, ok? Então, se nós somos casa de Deus, então nós temos o lado do bem. Então, mesmo tendo o Espírito, ou mesmo o ímpio também não tendo o Espírito, ele também pratica esses 3 níveis, né, de transgressão. Então, quanto mais você evitar na prática do mal, ou a ação do mal, porque isso são o fruto, né? Quando a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 5, que nós devemos praticar o fruto do Espírito, que é uma ação, né, são obras, né, demonstradas pela nossa vida aqui na terra, mesma situação são os frutos, o fruto da carne, né? Quando se trata da carne, sempre é ligado à matéria, as coisas físicas, as coisas dessa vida, deste mundo, entendeu, pessoal? Então, cuidado com isso aí, como é que está o seu relacionamento com o próximo, ok? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.